Agora eu preto. Deixa eu checar se tá tudo bem, porque agora tá... Oi, bom dia. Vamos com mais uma edição ao vivo do Tutameia. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o João Paulo Rodrigues, da direção nacional do MST. Eleonora, conte-me mais sobre... João Paulo, muito obrigada que você está aqui conosco hoje. É um prazer recebê-lo aqui para nos falar de você, do MST, da luta pela democracia no Brasil, da luta pela reforma agrária. E eu queria começar perguntando sobre você. Quem é o João Paulo? Como é que você foi parar no MST? Como é que foi essa sua trajetória até agora? Muito bem, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, trazer o abraço do pessoal do MST, Leonora, Rodolfo, amigos históricos aí do nosso movimento. Bom, eu sou João Paulo, atualmente eu estou na direção nacional do MST e estou coordenando a Secretaria-Geral, que é a nossa Secretaria Nacional, que fica aqui em São Paulo. Mas eu sou agricultor, sou filho de agricultor, sou assentado na região do Pontal do Paranapanema, e meus pais foram acampar, eu era muito criança ainda, no ano de 1983. Não era ainda nem MST. E era o período do governo Montoro, aqui em São Paulo, e ele fez um programa de reforma agrária nas terras públicas do Pontal do Paranapanema. Em 85 saiu as nossas terras, e eu fui assentado num dos maiores assentamentos de São Paulo, chamado Gleba 15 de Novembro, que fica ali entre os municípios de Euclides da Cunha e Rosana. O último município é bem interior mesmo. Nós estamos a aproximadamente 750 quilômetros de São Paulo. Eu brinco por aí que o pessoal vai para... Oeste. Eu brinco por aí que o pessoal vai para Jundiaí, diz que foi para o interior. Eu falo, não, vocês não conhecem o meu interior, né? Nós somos a cidade mais longe da cidade de São Paulo. E me criei num assentamento. Estudei no assentamento. E tive a sorte do meu pai, no ano de 1986, 87, virar militante do MST. O MST surge em 84 no Sul, 85. E a minha casa se transformou no alojamento do MST, dos meus pais. Então, a minha formação política e a minha participação no MST se dá de muito jovem. Então, você imagina que eu fui no Congresso de 1990 com 10 anos de idade, lá em Brasília. Sem terrinha? Sem terrinha. E eu sou filho mais velho, de 5 filhos que tem, e daqueles meninos para frente, que o pai leva para tudo quanto é lado. Então, ia nas ocupações, a primeira ocupação do MST que eu participo, assim, organizada como MST, já em 1990, também no município de Rosana. E de lá para cá tem toda uma vida aí dentro do movimento. Então, eu já sou filho dos assentamentos, já sou da segunda geração, porque meu pai, então, foi da direção do movimento, continua. Continua. Ele é militante da direção do MST de São Paulo, lá no Pontal do Paranapanema. E eu fico até até o ano de 98, no Pontal. E depois eu venho para São Paulo, fico um pouco em São Paulo e morei 5 anos em Brasília. Peguei a transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, em Brasília, e voltei para São Paulo e estou até hoje, continuando nas tarefas políticas do movimento. Já passei por várias frentes de articulação política, juventude, etc. E a sua família tem ainda a gleba lá do assentamento? Continua, são assentados. O que produzem lá? Olha, nós estamos agora, depois de bons anos, se dedicamos nos últimos 10 anos bastante ao lote e tal, e todos os irmãos ajudam muito. Então, forte da nossa produção é mandioca. O preço está bom da mandioca, porque o agronegócio tem umas coisas interessantes. Parar de plantar trigo. E aí utiliza o amido de mandioca, o polvilho, para uma quantidade por trigo. E o preço da mandioca subiu bem. Então, nós estamos com uma quantidade boa de mandioca e criando bastante pequenos animais, que é o que nós gostamos. Então, tem bastante porco para venda, inclusive, bastante galinha, estamos criando peixe, carneiro. Mas o forte mesmo é a produção de mandioca no nosso assentamento. E, por fim, é um assentamento muito grande, são 600 famílias. É um dos maiores do estado de São Paulo. E com todos os problemas que existem de apoio do Estado à pequena agricultura, mas depois de 30 anos de assentado, há um processo de consolidação, já tem casa, já tem energia elétrica, a estrada funciona, e já começa a ir consolidando. Então, acho que nós estamos vivendo agora, no assentamento, um período de melhores condições de vida e assim por diante.
A gente encontrou o João Paulo na feira da Reforma Agrária, no final de semana. A feira foi um sucesso, né? Você quer contar, fazer um balanço? Nossa, um Como é que sucesso, um sucesso. Nós estamos muito É a terceira felizes. feira É a nacional. terceira feira. As feiras já é antiga no MST, o MST sempre fez. Alguns estados no Nordeste têm feira desde o início. Mas nós chegamos num estágio, Leonora, que o MST tomou uma decisão política há 5 anos atrás, aonde nós discutimos o seguinte: o elemento central do MST da reforma agrária é a produção de alimentos saudáveis. Esse é o carro-chefe. A reforma agrária só tem sentido para nós, não é porque é para geração de emprego, porque é bonita, porque é para andar a cavalo, nada disso. Isso é importante, mas o central é nós vender alimentos saudáveis para a humanidade, para o povo do campo, para o povo da cidade. Com esta palavra de ordem, com essa decisão política, nós fizemos nos últimos anos valer isso então. Então, mudou tudo a lógica e tal. E aí começamos então a nossa estratégia de comercialização. O carro-chefe eram os programas de governo, em especial o PENAI, que era as prefeituras comprar para merenda escolar, e a segunda frente, o PA, que era compra também pública. E a segunda, o carro-chefe, é as feiras. Então os estados já têm feito isso. Então, por que não ter uma feira nacional e numa cidade como São Paulo? Marcamos, morrendo de medo, há 3 anos atrás, no meio da confusão do golpe, e decidimos fazer essa feira. Sucesso. Então, de lá para cá, fomos melhorando, e sempre com cuidado de que essa feira ela não pode ser um momento de discurso político, só ato ideológico, só uma ação ideológica do movimento. Ela tem que ser para dialogar com a sociedade, com os setores da classe média, com os setores dos trabalhadores de São Paulo, e ela tem que servir para ser uma espécie de prestação de conta desses 34 anos de lutas e conquista do MST. E, claro, conseguimos trazer uma bonita amostra do que está se produzindo, e os números são fantásticos. Nós tivemos a presença de aproximadamente 420 mil quilos de produtos, de 1.530 variedades, ou seja, de 24 estados, e 75 pratos diferenciados, feitos em 26 cozinhas. Ou seja, cada cozinha de cada estado trouxe 3, 4 pratos diferenciados aí. E uma quantidade grande de feirantes, aproximadamente 800 feirantes que veio, junto às delegações de seus estados, as cooperativas, agroindústria, produção individual, artesanato, pequena produção. E uma boa equipe de jovens militantes que vieram organizar as equipes de trabalho para garantir que a feira tivesse um funcionamento. E se você olhar ali, não existe nenhum tipo de serviço terceirizado que nós contratamos de empresa para fazer. Desde a segurança até a limpeza final, o eletricista são todos militantes do MST. 100% do trabalho feito para atender bem aquela quantidade de pessoas foram feitos pelo nosso povo. E os números, segundo o Parque do Estado, é uma quantidade grande de pessoas que passam ali. Eles trabalham com essa referência de que passou mais de 250 mil pessoas ali, fazendo uma conta simples que o parque lotado comporta 25 mil pessoas. E cada dia teve 3 ou 4 lotações de gente que entrou e saiu. Então, por esse número, nós estamos muito felizes. Tentamos trazer também uma amostra dos eventos a partir dos seminários, para discutir o conteúdo do alimento saudável, da saúde, assim por diante. Trouxemos 26 médicos do MST, formados em Cuba, para fazer atendimento à feira durante todo o período. Conseguimos trazer também uma bonita amostra de artesanato e, o que é melhor, a participação também de artistas amigos e profissionais do teatro que vieram ajudar. O último número que eu vi do pessoal, 360 artistas, entre a Folia de Reis, catira, viola caipira, grupos de teatro que se apresentou ao longo do 360. E, claro, os grandes espetáculos, como foi o caso do Otto, da Ana Canhas, do Martim da Vida, assim por diante. Então, eu acho que a feira foi um grande sucesso e nós fomos olhar a tradição de eventos parecidos como esse, como é o caso, por exemplo, da festa do Avante, do Partido Comunista Português. Eles têm uma tradição antiga de fazer grandes eventos como essa, o Le Monde também, enfim, vários outros jornais por aí, a esquerda fez festivais que pudessem trazer isso. Mas a feira foi um sucesso e tivemos apoio da sociedade, dos paulistanos, que compareceu lá em massa. Estamos muito felizes com o resultado. E o melhor é que nós até queríamos parte dos produtos que sobrasse para levar para a nossa escola.
E a informação Na que escola tivemos... Florestan Fernandes. E a informação que tivemos ontem que não sobrou nada. Vendeu tudo. Então, dizemos, isso é um problema bom. Muito bem. Bom, isso tudo que vocês organizaram, fizeram numa conjuntura absolutamente sensível, delicada. Quer dizer, o MST está muito ligado a essa campanha pela libertação do presidente Lula. Vocês têm também trabalhado muito nisso. Eu queria te perguntar sobre a conjuntura, para usar essa palavra. Como é que você está vendo a situação do país hoje? Olha, nós do MST, Leonor, é importante quem está nos acompanhando pela internet, nós sempre usamos para fazer as análises de conjuntura 2 componentes que eu acho que é importante. Primeiro, é analisar a realidade a partir de 2 classes. A classe dominante e a classe dos trabalhadores. E segundo, é que entre a briga de uma com a outra tem muitas contradições, tem muita divergência, tem brechas. Senão nós caímos num idealismo muito grande. Então, uma visão um pouco do MST. Nós avaliamos que o lado de lá, o lado golpista, o lado do bloco de poder que atualmente está com o Temer, tem muitos problemas também. E acho que o que está colocado em jogo, eu acho que são 3 questões do lado de lá que vai ter desfecho. Primeiro, é o que fazer com o tema Lula. O lado de lá está com uma situação tão complicada como a nossa. Porque se eles mantêm o Lula preso, é uma situação delicada. Se eles soltam o Lula pode ganhar essas eleições. Se eles interrompem o Lula de disputar as eleições, é um problema. Se eles não fazem eleição, é um problema. Então tem um problema real de como lidar com o Lula do lado de lá. Eles estão avaliando para ver o que fazer. E entre eles tem disputa de como tratar o Lula. O tema 2 do outro lado é o plano da economia. A economia não tem dado sinais de crescimento. Eles apostaram todas as fichas que com a reforma trabalhista, com os ajustes fiscais que seriam feitos, com o processo de privatizações, poderia ter um aumento real de investimento no país. Não aconteceu. Os índices demonstram que o desemprego continua alto. E nós já vivemos isso no governo Fernando Henrique Cardoso, e os trabalhadores cobram caro na urna. Então, ele sabe que essa política econômica não tem viabilidade para um país das condições do Brasil, da situação de pobreza. Mesmo ontem, os números da Petrobras, que teve um ganho de lucro de quase 7 bilhões, mas nós sabemos que isso foi o preço da gasolina e é um custo do comércio internacional do petróleo muito caro para os trabalhadores. Então, eles têm problemas na economia. Os bancos também estão Exatamente. tendo lucros enormes e isso não se reflete na Exatamente, é isso. E o terceiro problema que eles têm é a Lava Jato. Porque a Lava Jato pegou muita gente do lado de lá, eles desmoralizou números importantes de liderança deles. O próprio da lista é o próprio Alckmin, o Aécio já foi, o Cunha e todo mundo. Então, eles têm esses 3 problemas para resolver do lado de lá. Então, eu acho que eles têm com muita dificuldade de como entra nessa saia justa. Do nosso lado aqui, do nosso bloco de resistência, eu acho que nós tivemos algumas ressalvas que chegamos bem até aqui. Ponto 1, na unidade, as esquerdas se unificou, e o melhor símbolo da unidade nossa é São Bernardo do Campo, no dia que o Lula se apresentou à polícia. Juntou todo mundo, todas as lideranças, ali foi uma demonstração da unidade política do campo popular. Temos divergência, mas alguns temas unificam. Segundo elemento que eu acho que nós chegamos até aqui e tem que ser ressaltado, foi a capacidade do Lula de fazer luta, de fazer resistência. O Lula ressignificou o papel do PT. Se não essa resistência do Lula, o PT estava fora do combate. O Lula conseguiu aglutinar um setor importante da militância social, com todas as dificuldades. E eu acho que a figura do Lula deu uma demonstração de que é possível fazer algumas resistências a temas importantes no PT e na esquerda como um todo. E o terceiro componente que eu acho importante, não menor, foi o assunto referente à resistência que nós tivemos a algumas políticas do governo Temer. Por exemplo, a reforma trabalhista não saiu, a reforma previdenciária, porque nós resistimos, foi fruto de muita luta. Mesmo os projetos do governo, no caso da questão agrária, que é entregar o patrimônio nacional como as áreas de fronteira que eles queriam vender, mesmo a regulamentação de terras de estrangeiros serem compradas, tudo isso nós conseguimos com muita luta. E a luta que muitas vezes não aparece nas ruas, na greve, mas é uma luta difusa na internet, de setores que se posicionam, mesmo aqueles que queriam privatizar a Renca na Amazônia não conseguiu. Então, eu acho que houve muita resistência nesse período, que é importante. Quais são os nossos problemas, Leonardo? Termino. Eu acho que o problema número 1 o tema Lula é uma dificuldade.
Porque toda a nossa estratégia, pelo menos do movimento popular do PT, é o Lula nosso candidato. E nós temos que levar isso até o final. Não pode haver plano B, não pode haver meio termo, talvez. E isso já começa a ter dificuldade de manter isso. Então, quando você pega uma entrevista do governador, o ex-governador Jacques Wagner, pois é, tem que ver talvez. Quando você pega ontem a entrevista do governador do Maranhão, Flávio Dino, talvez vamos de Ciro, já começa, pois é. Então, isso é um problema. Nós temos que manter essa posição política que o Lula é o candidato. Segundo componente, nós precisamos fazer lutas de massa antes de chegar ao período eleitoral. Para que essas lutas? Barrar as reformas em curso no Congresso e lutar pela liberdade do Lula. E isso tem acontecido com muito pouca frequência. Tinha uma expectativa que o 1º de maio seria um grande 1º de maio. Não foi. Tinha uma expectativa se o Lula fosse preso, as massas levantou mais ou menos. Então, nós temos esse componente da participação popular que está distante do que está acontecendo na internet da luta. Então, nós temos essa segunda contradição. E o terceiro elemento é a necessidade de construir, através da Frente Brasil Popular e das demais organizações, um projeto para o Brasil. Esse projeto tem muitas iniciativas. Na nossa avaliação, nós temos que diferenciar os programas eleitorais de cada partido com um projeto de nação em curso. E, nesse sentido, a iniciativa, muitas que estão acontecendo, são muito importantes. Agora, ela tem que dar visibilidade para a sociedade. O nosso campo progressista não pode ser só contra. Tem que ser uma proposta do que nós estamos a favor. Vou dar um exemplo de uma confusão boa que tem na esquerda. O que nós vamos fazer com o agronegócio? Ou seja, uma coisa, tá bom, eu defendo a reforma. E com o agronegócio? Qual é a posição política para o modelo econômico, que é um problema para o Brasil, porque ele envenena, porque ele depreda, ele não gera emprego, mas é o que traz receita para o Brasil do ponto de vista das commodities agrícolas. Mas tem que ter uma posição sobre isso. Segunda confusão que está no Brasil, a criminalização da periferia, o genocídio contra o movimento negro. O que tu vai fazer com essa política de segurança? A esquerda tem que se posicionar sobre isso. O que nós vamos fazer no que se refere às políticas internacionais do Estado brasileiro? Como tratar o judiciário? São temas difíceis e que nós temos que envolver a militância. Por isso que eu acho que o nosso bloco da resistência temos que lidar com o tema Lula, com as lutas políticas e construir uma plataforma que possa servir de subsídio para o processo eleitoral, mas que possa dialogar com a sociedade e com o povo brasileiro. Eu vou aproveitar essa deixa e perguntar sobre o agronegócio, que você tocou aí num ponto para lá de sensível, que é o agronegócio. Como é que é possível é possível articular uma reforma agrária popular e manter o agronegócio? Como é que essas coisas... É possível fazer isso? Conjuminar essas coisas? Boa pergunta, Leonora. A teoria que o MST tem desenvolvido é, primeiro, que nós temos que discutir um modelo agrícola para o Brasil, que é mais amplo do que o agronegócio e do que a reforma agrária. Pensar a agricultura como um todo. Segundo componente é que nós sempre avaliamos que tem uma confusão, abre aspas, teórica, de que agronegócio e agroindústria é a mesma coisa. Nós achamos que não. Na nossa avaliação, o agronegócio é um modelo ideológico dos ricos que tem como principal base a produção de monocultura, de commodities agrícolas para exportação. É diferente do conjunto das agroindústrias de médio porte, que produz riqueza para o Brasil, que industrializa e que assim por diante. O agronegócio pega uma parcela muito pequena de grandes agricultores que tem um volume muito grande de soja. Se você pegar a base do agronegócio hoje, 70% é soja. Mas todas as demais cadeias da produção da agricultura não estão com o agronegócio. Eles são considerados agricultura familiar, são considerados outro conceito. Então, primeira coisa, nós somos contra o agronegócio, porque ele é uma produção, é um modelo ideológico que se apropria das demais produções, que não é deles, mas é uma política de 5 ou 6 produtos para exportação. Um jornalista agora, durante a feira, nos perguntou: vocês fizeram a feira para competir com a AgriShow de Ribeirão Preto? Foi na mesma data. Eu falei, não, porque não tenho que competir com a AgriShow, porque ela é uma feira de máquinas e uma feira de veneno. Lá não tem um pé de alface para vender e não tem agricultor. São os representantes das grandes transnacionais que foram lá vender. Agora, se quer levar o pé da letra, o que é o agronegócio no Brasil? Soja, cana-de-açúcar, eucalipto, que agora se juntaram de novo a Monsanto
A Monsanto, não, desculpa, a Suzano com a Storoense e comprou a fibra, se transformou num monopólio. A carne, basicamente JBS, uma ou outra, que tem esse monopólio, e o milho. São esses 5 produtos que você tem hoje no agronegócio. Então, o agronegócio é um modelo pequeno. E o que... Sem falar, desculpe te interromper, sem falar que, com exceção da carne, todas essas comercializações para o exterior são feitas por multinacionais. São né? multinacionais, são 2 grandes multinacionais que controlam todo o processo de importação de agroquímico e a exportação de commodities agrícolas. A soja do Brasil já está vendida pelos próximos 3 anos. O milho do Brasil já está vendido nos próximos 3 anos das próximas safras. Então, o agronegócio como tal, ele não tem viabilidade política e econômica, sem contar o custo para o Estado brasileiro. Em números, para você ter uma ideia. No governo Dilma, vou pegar do governo Dilma para dizer que eu estou falando mal do Temer. No governo Dilma, os últimos números, ela emprestou de financiamento do Plano Safra para o agronegócio 240 bilhões. Certo? Para a agricultura familiar como um todo, que produz 70% do que se consome nesse país, ela emprestou 32 bilhões. Aí, quando você pega dentro da agricultura familiar e tira o que é assentamento de reforma agrária, nós tivemos empréstimo de aproximadamente 1 bilhão. Ou seja, eu estou falando de 1 milhão de famílias assentadas que teve crédito no valor de 1 bi por ano contra 240 bilhões para o agronegócio. Aí não tem lógica um modelo como esse que você fala, tem que ser competitivo. Um com 1 bi, outro com isso. Sem contar que o agronegócio possui as melhores terras do Brasil. Hoje, eles produzem em aproximadamente 60 milhões de hectares. É o que é a produção agrícola. E, para você ter uma ideia, o MST sozinho, nós temos 8 milhões de hectares de áreas que estão sendo produzidas, essa imensidão de produtos. Agora, o que nós pensamos como modelo agrícola? Termino. Mas só para eu entender, aí, o modelo agrícola, então, que vocês têm, não existe essa produção para exportação? Não existe. Não existe? Não existe. Não existe porque nós achamos que, primeiro, nós temos que resolver o problema do mercado nacional. Segundo, é que nós somos contra a ideia de você, por exemplo, produzir soja, que é uma proteína maravilhosa, só para abastecer o mercado chinês, por exemplo, para criar ração para o gado deles. Toda a soja no Brasil você poderia ser convertida em proteína e outras coisas aqui para abastecer o mercado nacional. E isso não é feito. A mesma coisa, a cana-de-açúcar hoje, através do etanol, e pouco açúcar, a maioria está sendo por etanol, mas o principal problema deste modelo agrícola do agronegócio é o problema causado ambiental, Pelos venenos. Pelos venenos e o processo de desmatamento. Eles agora, por exemplo, querem uma autorização para plantio de cana na Amazônia, que até então é proibido. Tem um projeto de lei para abrir no Mato Grosso e parte do Pará. Nós achamos um equívoco o agronegócio botar cana na Amazônia. Não tem necessidade, pela quantidade de áreas abertas que já existem no Brasil afora. E sem contar que essas áreas, que se parte dela fosse destinada para a reforma agrária, nós teríamos um outro modelo agrícola com maior diversidade, com maior quantidade de geração de renda e de emprego no país afora. Então, nós somos contra. O que o MST é favorável? Isso. Um modelo agrícola que tenha apoio para a indústria, cooperativada, que seja voltada para o mercado nacional. O MST não tem problema com produção em grande escala. Não é essa a questão que decide. Agora, precisa respeitar a biodiversidade, precisa respeitar a lei trabalhista, que é um problemaço no Brasil. Você tem trabalho escravo ou análogo à escravidão aqui em Ribeirão Preto, no centro do capitalismo. Não é lá no Maranhão. Então, esse tema precisa ser discutido. E, na nossa avaliação, não tem sentido o Brasil só ter um modelo agrícola para exportação. Não é justo, não é viável econômico que o modelo agrícola seja destinado só para exportação. Sim, só para exportação, mas digamos que parte desse modelo de grandes áreas fosse mantido no mundo projetado ideal, fosse mantido para exportação. Você acha que isso não é? O Brasil poderia, alguém sugeriu aqui nas entrevistas, que o Brasil, pela força que tem na produção de soja, milho, soja e milho, basicamente, e cana, que ele poderia formar uma OPEP das commodities. Aí, ficando ele, como o Brasil, como ditador dos preços, ou como a formação de preço seria aqui. Você acha que não dá nem para pensar nisso? Não dá para pensar, porque, primeiro, olha, vou te dar um exemplo. Por que tem necessidade do Brasil acabar com a biodiversidade nossa para plantar eucalipto?
porque a Europa não quer plantar, porque suja eles lá, se eles são os maiores consumidores. Por que nós temos que plantar o eucalipto e sequer industrializa o papel no Brasil? Leva a pasta direto do navio. Não tem sentido, porque o problema ambiental, o custo do Brasil, sem contar a quantidade de água que está sendo exportado no papel, a quantidade de água que é exportado na carne bovina, por exemplo, que é uma quantidade imensa que ninguém conta, e se lá poderia ser produzido. Então, eu acho que não há necessidade do Brasil dessa receita. Sem contar, o Brasil investe no agronegócio 260 bilhões, e se você for ver a receita que ele tem das commodities, é menos que isso. Não chega a 250 bi o que o Brasil fatura em termos da sua venda de commodities a nível internacional. Então, na balança comercial, fica elas por elas. Então, você vai ter. Ademais, com a tal Lei Candir, que é um desastre, o Estado brasileiro paga e não arrecada. Só as grandes transnacionais que lucram com isso. Então, um modelo que, na avaliação do MST, ele poderia ser substituído por uma outra plataforma de agricultura. Não há problema você ter produção de leite em escala para o mercado nacional. Não há problema ter produção de gado, de carne, de outras derivados que precisa para o mercado nacional. Agora, é um equívoco só grande extensão de monocultura para exportação. Quer dizer, e a questão da reforma agrária entra nisso, justamente, seria necessário dividir a terra. O Brasil tem uma concentração fundiária histórica imensa, nunca se conseguiu mexer nisso para valer. Você acha que é possível mexer nisso? As reformas agrárias em muitos lugares no mundo aconteceram ou com intervenção militar ou com uma ação de força muito grande. É possível fazer uma reforma agrária no Brasil hoje? Olha, eu brincava com o presidente Lula, eu dizia, presidente Lula, você tem que dar mais atenção para os camponeses, que bem ou mal nós participamos das principais lutas que houveram no último século. Desde a Revolução Russa para cá, foi feito com os camponeses, a Revolução Chinesa, a mexicana, a cubana, os camponeses estiveram presentes. E, pasme, todas as reformas agrárias aconteceram nessa condição. Ou em outra condição, que quando os Estados Unidos fez as intervenções, como no próprio Japão que colocou, ele fez um próprio processo de distribuição de terra. Tinha uma ideia no passado, na literatura da questão agrária, que a reforma agrária é uma reforma burguesa, que tinha 3 objetivos: desenvolver o interior dos seus estados nacionais; 2, produzir matéria-prima para a indústria; 3, gerar emprego. Essa era a formulação clássica da questão agrária. E não provocar o êxodo rural. O problema é que o agronegócio superou tudo isso que eu estou falando. Ele resolveu, para o capital, todas essas 3 demandas. Ele desenvolveu o interior, da forma dele. Ele produz alimento e, abre aspas, produz comida envenenada, mas produz com escala. E, ao mesmo tempo, ele gerou um nível de renda e emprego numa parte da economia que, de modo geral, os capitalistas dizem: por que eu vou fazer a reforma agrária? Se o capital conseguiu fazer essa intervenção do jeito deles e fizeram. Então, da forma clássica que nós conhecemos a reforma agrária, na avaliação do MST, e isso tem muita polêmica, é que não tem sentido eles fazerem, eles não vão fazer. Então, por isso, que uma reforma agrária clássica, nos modos que foi feita nos Estados Unidos, não tem condições de fazer, eles não vão fazer. Como é que ela seria feita no Brasil? Num governo popular, com um pouco mais de coragem do que foi os governos do PT, para enfrentar o latifúndio, e você precisa ter um segundo componente, que é uma população que quer terra. Por exemplo, você tem na Venezuela um governo com coragem, que quer fazer reforma agrária, mas você não tem camponês. Você não tem pessoas que querem terra na Venezuela. Até tem um ou outro, mas tu não tem uma massa. No caso do Brasil, é o inverso. Nós sempre tivemos sem terra, nós sempre tivemos camponês, mas nunca tivemos condições de fazer reforma agrária. Para quem está nos acompanhando pela internet, o MST avalia que o Brasil é um dos países com maior concentração de terra no mundo. Nós hoje deve estar entre o 4º, 5º país com maior concentração de terra. 1% da população detém 46% do território nacional. É muita concentração. É incrível. E, de modo geral, a reforma agrária é muito barato. O governo já poderia ter feito isso. E não foi feito. Nós temos no Brasil aproximadamente 1.100.000 famílias assentadas ao longo de toda a sua história. Esses números significam da ditadura militar para cá, quando se iniciou um processo razoável de distribuição de terra, regularização fundiária. O governo Lula foi quem mais assentou, quase 800.000 famílias foram assentadas no governo Lula,
e o governo Fernando Henrique, aproximadamente 400 mil famílias. Então, esses dois governos. E o governo Dilma, desastre total, viu, presidenta Dilma? Você está nos acompanhando, o governo foi muito ruim para a reforma agrária, porque não fez assentamentos novos. Então, esse é um número de 1 milhão e 100 mil famílias assentadas. Mas nós temos terra suficiente para assentar mais 1, 2, 3 milhões de famílias, que resolveria um passivo de distribuição de terra no Brasil com muita tranquilidade. O Brasil tem um território de aproximadamente 850 milhões de hectares de terra. Nós só utilizamos 100 milhões para agricultura, para tudo. Tem uma metade disso que é área de preservação ambiental, mais ou menos uns 450 milhões, mas nós temos 200 milhões de terra ocioso, que é só para especulação imobiliária, de herança, fazenda improdutiva. Digamos que desses 100 milhões, vamos tirar uma pequena parcela, 10 milhões. Eu já assentaria mais 1 milhão de família, que tira 20 milhões desses 200 ociosos. São terras improdutivas, que estão na mão de banco, na mão de fazendeiros enormes, quantidades imensas de latifúndio produtivo, e que seria muito barato para o Estado brasileiro. Geraria emprego e fazia assentamento. E na avaliação do MST, não precisamos fazer uma reforma agrária onde tem que ter muita terra na mão do sem terra. 30, 40 hectares, 20. Não, hoje tem tecnologia para produção em 5 hectares. Que você possa ter áreas em pequenas regiões. E No você Nordeste, os lotes São por aí. em áreas de assentamento que já tá- são mais ou menos isso, assim. e estamos tentando diminuir ao máximo, ainda na região amazônica, por ser área de preservação ambiental um pouco mais, mas não tem sentido. O meu assentamento é 20 hectares, mas hoje, se você tiver assentamentos ali em volta com 5 hectares, com financiamento e concreto, resolveria. E, por fim, achamos que a reforma agrária é uma pauta da atualidade, por 3 motivos. Primeiro, pela produção de alimentos saudáveis. Nós precisamos ter uma quantidade de oferta de alimentos sem agrotóxicos, que o agronegócio não vai conseguir resolver isso. Nós estamos falando de um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, de consumidores. Quem é que vai dar alimento para esse povo todo, se não for através da pequena agricultura? O agronegócio é exatamente o contrário. Quer dizer, Exatamente. Precisa ter essa... Segundo motivo, nós precisamos diminuir a quantidade de gente vindo para as grandes cidades. Não tem sentido você ter cidade como Petrolina, que virou uma mega cidade. Você ter cidades como Maringá, que todo mundo foi para lá. As grandes capitais, como São Paulo, Belo Horizonte. Você pode segurar essas populações no campo. Então é necessário que você tenha reforma agrária. E, por último, porque é uma dívida histórica com o povo brasileiro a democratização das terras. Nós temos que ter um processo de democratização de terras no Brasil, onde resolvemos essa dívida histórica. O Brasil vai passar mais um século sendo um dos países com maior concentração de terra. Isso não existe mais. E, fora isso, o agronegócio quer abocanhar mais terras, fronteira do Mato Piba, que é uma região da maior fronteira agrícola do mundo, que eles estão de olho, ali na região do Tocantins, Bahia, Maranhão, Piauí. Eles querem abocanhar regiões de fronteira, que é proibido por lei, é inconstitucional, eles querem comprar lá aqueles cantos. E que é pior, eles querem entrar nas terras indígenas dos quilombolas, eles não têm juízo. Tu imagina você pegar as terras indígenas e quilombola e transformar em área de produção de cana, em área do agronegócio. É sem sentido. A gente já, no Mato Grosso isso está acontecendo. A gente vê a área de reserva onde estão os índios. É o Parque do Xingu. No Parque do Xingu é quase um oásis ou um terreninho que está sendo tomado, né, cercado pelo agronegócio, por aquelas plantações imensas. É absurdo, é absurdo. Essa autorização que o grupo JBS conseguiu de plantar eucalipto na região do Pantanal não tem sentido, não tem necessidade da quantidade e a importância ambiental que tem a região do Pantanal para a biodiversidade brasileira. Bom, essa situação de enorme concentração acaba provocou historicamente, e provoca muito ainda hoje, uma violência muito grande no campo. Como é que vocês acompanham isso? Porque vocês estão na linha de frente, vocês têm lideranças que contestam esse modelo, que enfrentam essa situação, e há uma violência rotineira, né, que se aprofundou até agora sobre o tema. Tortura de criança. É tão grave que eu vou pegar aqui os números para vocês, porque é o seguinte, nós temos um número que é mais ou menos assim. Quando você tem oferta de terra através de assentamentos, você diminui
a quantidade de pessoas assassinadas. Quando você não tem, você aumenta o conflito e aumenta as mortes. Então, de modo geral, os números são assustadores. Pra você ter uma ideia, nos últimos 20 anos, o maior número de assassinatos que tivemos no campo foi em 2013, no primeiro ano do governo Lula. Porque não tinha assentamento, tinha uma expectativa grande de ter terra, e os latifundiários, mais do que nunca, se armou com muita força e veio ao nosso enfrentamento. Naquele ano, os números foram assustadores. Nós tivemos aproximadamente 70 assassinatos no campo. De lá para cá, houve um crescimento de assentamentos com o governo Lula e Dilma, e esse ano, de novo, nós tivemos o maior índice. Do período do golpe até agora, foram 106 assassinatos no campo, de lideranças camponesas. É um número altíssimo. Do outro lado do gráfico, nós tivemos um número ao inverso. No ano de 2017, não assentou uma única família. Mas nenhumazinha, assim, para dizer, assentei essa para tirar foto. Isso nós nunca tivemos na história do INCRA, que tem quase 40 anos, de não Nunca ter um... houve na história do... Nunca houve, de não ter nenhuma família assentada. Mesmo nos piores períodos da ditadura militar, nós não tínhamos uma situação como essa. No Fernando Henrique, 2 mil, 5 mil, 10 mil. 2016 tivemos 5 mil e 2017 tivemos essa vergonhosa de não ter nenhum número. E acredito que 2018 vai terminar igual, sem nenhuma família. Até agora não teve nada. Nada. Do outro lado, 106 assassinatos. Então, isso também. O que eu quero chamar a atenção como isso? Porque é mais grave, porque é uma lógica que o Estado, com os latifúndios, com as milícias que existem no campo, estão se sentindo autorizados a matar sem terra. Então, isso é muito perigoso. Você pega, por exemplo, tem lideranças do MST que estão sendo assassinadas dentro do assentamento já conquistado. No caso de Minas Gerais, tivemos 3 companheiros assassinados, tivemos companheiros, sim, no Pará, uma situação delicadíssima, muitas ameaças no Paraná. Vocês tiveram a acompanhar a caravana, viu o que significa aquilo lá. E a nossa preocupação é não expor as famílias que estão participando da luta pela terra e não nos interessa a violência. Por isso, nós temos que ter todo o cuidado para que nós não tenhamos companheiros que perdem sua vida e, ao mesmo tempo, manter o povo em batalha, manter na luta pela terra. E além de você ter essa autorização para matar sem terra, matar índio, matar quilombola, do outro lado o judiciário está quieto. Não tem julgamentos, casos de Mandorte, outros casos que nós conhecemos por aí, passa em branco, como que não houvesse. É insensível essa questão. É insensível, porque poderia ter mais punições, né? E isso não aconteceu. Na verdade, insensível talvez não seja A palavra. correta, né? Tem lado, o judiciário tem lado nessa questão, É, como em todas. é isso aí. Essa situação aí de deixar a violência se espraiar chega até as cidades, né? Como o exemplo maior, mais próximo de nós foi o assassinato da Marielle e do Anderson, né? Eu participei recente de um seminário na feira e fiquei impressionado, conheci a mãe da Marielle, nos visitou, esteve lá com nós. E a morte da Marielle foi uma brutalidade, por vários aspectos. Mas a morte da Marielle, quando entra no terreno da política, é uma situação que aí sim chega a esse discurso que nosso povo da esquerda tem levantado do fascismo. Porque alguém quer tirar uma ideia, um projeto da política e acabar com ele através da bala. Então isso é muito perigoso. E a Marielle tinha 3 características que deu essa simbologia. É negra, ou seja, o povo negro está pagando muito caro nessa conjuntura, ou seja, é um Brasil ainda escravocrata do ponto de vista da relação com os negros. A Marielle é assassinada por ser uma mulher na política, que já temos pouquíssimas, então uma voz, e a Marielle é assassinada por ser uma pobre da periferia. Ou seja, combinação dessas 3 coisas, a eliminação física, foi de um nível de brutalidade muito grande. A Marielle representa hoje, na luta política, guardado as proporções de que foi o Chico Mendes, naquele momento importante em defesa do meio ambiente, em defesa da biodiversidade, em defesa do seringueiro do Pará. Ela representa o que foi isso. Por isso, dessa quantidade de mobilização, de solidariedade que está tendo. Também o que foi para o MST o massacre de Eldorado dos Carajás. Que ela elevou o patamar da luta pela terra para outro nível. E a Marielle, se eu pudesse dizer em 3 décadas, as ações emblemáticas que vai ficar para a história, é a morte do Chico Mendes,
é o massacre de Eldorado dos Carajás e o massacre de Maria e a morte da Marielle. Ela tem essa simbologia porque é um nível de profundidade muito grande. E por isso que deu essa repercussão, e por isso nós vamos ter que fazer muita briga, tendo a Marielle como símbolo desse processo todo. Você falou de Eldorado dos Carajás, 17 de abril, né? Isso. É exatamente a mesma data do impeachment, né? Exatamente. Simbologia. O impeachment e a posse do governo golpista se representaram, além de não ter zero assentamento, uma série de retrocessos também nas políticas de apoio à agricultura familiar. Você podia falar um pouco como é que os assentamentos estão vivenciando essa realidade aí do governo golpista? O governo golpista, me parece que já estava com tudo pronto de maldade para fazer contra o campo. Uma semana, eles já iniciaram o processo de organização da sua política pública para o campo. 5 grandes temas eles avançaram. Privatização e tentativa de normatização das terras públicas e terras da União para os estrangeiros, para as grandes potências. O segundo componente deles, que veio com muita força, foi as reformas trabalhista e previdenciária, que pega de cheio o campo. O terceiro bloco de maldade deles foi tentar desativar as funções da Anvisa, como um órgão fiscalizador do agronegócio, e a CTN-Bio, como órgão que autoriza. Eles queriam autorizar transgênico para tudo. A outra saco de maldade deles foi acabar com as políticas públicas que havia do governo Lula, em especial PENAI, Pronera, INCRA. Só para explicar para as pessoas que não conhecem, são programas que de estímulo à a produção dos alimentos. E à comercialização dos alimentos. Exatamente, o PENAI e o PA. E o Pronera da educação do campo. Então, recortou todos os recursos para eles. A função do INCRA, né, acabou com o Ministério, que foi o Desenvolvimento Agrário. Então, essa foi a 4ª medida dele. E a 5ª medida foi a criminalização dos movimentos. Então, isso todo, esse pacote veio de maldade no governo. Mas o que é pior de todas essas políticas que estou mencionando para vocês é o fim da política de assentamentos. Porque na medida que você não assenta nenhuma família, você paralisa todas as ações do INCRA. E pior, houve uma tentativa do governo de privatizar os lotes, porque os lotes hoje, para quem está nos acompanhando não sabe, as terras de reforma agrária continuam sendo do Estado. Nós, assentados, temos uma concessão de uso que não nos dá o direito de vender essa terra, de passar de um lado para o outro valor de mercado. Então, o governo quer dar um título de venda para as famílias, isso vai aumentar a concentração de terra, vai criar um mercado imobiliário de terra, e o que é pior, quer cobrar um valor muito alto das famílias para dar essa documentação. Nem sabia disso. Isso é uma coisa absurda. Porque a terra é do Estado. Demolir o conceito. Exatamente. Eles dizem o seguinte... E não vai ter produção, né? Claro, a tese... Vai virar bem de troca. Então, alguém vai comprar essa terra, vai pagar para o Estado um valor X e vai transformar numa pequena fazenda, em outra coisa. Então, nós estamos numa briga grande contra essa política do governo. Então, eu acho que a maldade na reforma agrária foi a corte das políticas públicas, o fim da reforma agrária e o processo de privatização dos lotes com essa tal de titulação, que eles deram até um nome bonito, emancipação. A tese deles é que não pode ter agricultor vinculado a políticas públicas da reforma agrária, que tem que ser pequeno agricultor, com título definitivo. O grande agricultor só vive por causa da política. Exatamente. Só por conta do financiamento. Mas acabou de ver, os números que você mostrou aqui são... É fácil ser agronegócio no Brasil com 230 bilhões de empréstimo. E o que é pior agora, Nura, para aprovar parte das reformas trabalhistas e a tentativa da reforma previdência, o governo anistiou toda a dívida do agronegócio. Toda a dívida foi anistiada. Numa tacada foi 10 bilhões de anistia. Com 10 bilhões, assentaria 1 milhão de famílias. Com 10 bi. Então, ou seja, é uma lógica muito perversa. A bancada ruralista é muito forte no Congresso. Por que não se consegue ter uma bancada da agricultura familiar, uma bancada progressista no Congresso? Como é que vocês articulam essa vida política aí no movimento? Não daria para ter uma bancada fruto desse trabalho todo? Olha, eu acho que tem vários problemas, mas quero chamar a atenção de um que tem distorções nesse modelo político do Brasil. Se nós não fazermos uma reforma, eu acho que é muito difícil você resolver essa equação. Ou seja, um candidato
como o Tiririca da vida, que elege um monte de pequenos ruralistas que vai pelo meio de pacote. Então, tem distorções do sistema político. Se não houver uma reforma política, você não vai colocar pobres, índios sem terra, muito menos mulheres e mulheres negras. Então, acho que tem uma primeira distorção da forma que é constituído o sistema político do Brasil, que tem que ter reforma e assim por diante. Tem um segundo problema que, na verdade, os ruralistas são eleitos pela quantidade de recurso que as grandes empresas que querem algum tipo de barganha do Estado patrocinem esse governo, esse Congresso Nacional. Então, é real que as três bancadas, a do Boi, a da Bala e a da Bíblia, chamado BBB, são fortes porque teve muito recurso por trás e assim por diante. E, por fim, nunca foi uma estratégia dos movimentos populares do campo ter como centralidade na nossa luta eleger bancada, eleger deputado, assim por diante. Olha, tinha uma expectativa, acho eu, de que a tarefa principal de eleger bancadas agrárias seria dos partidos, do PT, do PSOL e assim por diante. Mas não se viabilizou, porque os principais deputados hoje, se você pegar, são deputados urbanos, que têm base ou no movimento sindical, ou algo do gênero, mas não são agrários. Segundo, que nós temos uma população assentada pequena por estado. Você pega, por exemplo, São Paulo, nós temos menos de 20 mil famílias assentadas. Digamos, se nós apertar mesmo, vai ter 30, 40 mil votos nos assentamentos, que eu acho difícil. Você precisa de 100 mil votos para eleger um deputado federal em São Paulo. Então, a conta não fecha. E isso em todos os estados. Por isso que nós só conseguimos hoje ter uma bancada agrária, num total de 100 deputados que a esquerda tem, nós temos 10 que se identifica com essa cara. E o MST tem 3, que é de origem dos assentamentos e assim por diante. Agora, o nosso desafio nesse próximo período é eleger uma bancada maior, de esquerda, progressista, e uma bancada maior que se identifica com a causa e com os temas da questão agrária quilombola indígena. Ou seja, o MST vai se dedicar nessas eleições. Nós vamos se dedicar, mas nós não vamos colocar os quadros do MST. Por quê? Nós avaliamos que, primeiro, que como movimento popular, é muito arriscado quando você coloca os melhores quadros para ir para a vida parlamentar, porque é uma ida sem volta. A pessoa que vai para a disputa vive a vida em torno daquilo, eleger, campanha e tal. Segundo, é que nossa experiência histórica, o MST chegou até aqui porque nós preservamos a organização de não se fazer a disputa eleitoral. Você imagina se nós colocamos o João Pedro Stede para candidato a deputado, Gilmar Mauro. Eles iam cuidar de uma outra luta importante, mas que o movimento ia ficar secundário. Por isso que nós achamos que foi importante manter. E, por fim, que nós avaliamos que tem muitos companheiros da esquerda que podem nos representar lá, com nível de coerência política, com nível de debate e representatividade. Não precisa ter um nosso. O Lula sempre fala, eu quero saber cadê a bandeira, cadê os parlamentares do MST. Os parlamentares do MST vai ser um Paulo Teixeira, vai ser um Nilton Tato, vai ser uma Juliana, vai ser vários companheiros que têm competência para estar lá. O desafio nosso é como esses companheiros representar bem a luta pela educação do campo, pela energia elétrica, da feira, dos créditos, assim por diante. Agora, nós não avaliamos que não cabe aos movimentos populares colocar os seus melhores lideranças para isso. Porque mistura. As pessoas que vão depois participar da luta vão dizer, você quer que eu vou para a luta porque eu vou ter reforma agrária mesmo? Ou vocês querem porque vocês vai votar? Por exemplo, eu imagino como é que vai ser daqui o ano que vem, se o Guilherme Boulos não se eleger presidente, a dificuldade vai ser liderar um movimento de moradia, onde as famílias vão dizer, eu vou porque eu vou receber a moradia, ou eu vou porque eu vou ser base eleitoral. Então, essa é uma confusão muito grande. Você acha que foi um erro ele entrar nessa vida, assim, na vida partidária? Olha, eu acho que o Guilherme, inclusive, meu amigo desde antigamente, desde quando eu era jovem, um cara muito inteligente, muito sábio. Eu nem acho que é erro ou acerto. Eu acho que, na condição, o pessoal ganha com a ida dele, mas os movimentos populares perdem. Eu acho que não precisava ter mais lideranças populares fortes do tamanho do João Pedro, do Guilherme, do Raimundo Bonfim, do que nós ter grandes candidatos. Agora, se o Guilherme for seguir a vida de se projetar para ser
a vida da luta institucional, eu acho que não há Outro nenhum caminho. problema. Agora, não dá para fazer as duas, tem limitações. Todos que tentam fazer as duas têm limitação, porque a base tem discordância de ter o líder que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Mas no Rio Grande do Sul tem deputados oriundos de assentamento. Temos dois, um deputado estadual, Com o Edgar Preto, Edgar Preto. e o Marcon. São dois deputados que é origem. E tem outros, o Tortelli, etc. Santa Catarina também tem, do MST o Marcon. Aqui em São Paulo, nós nunca tivemos nenhuma candidatura do MST, mas na Bahia tem o Valmir Assunção, no Sergipe tem o João Daniel. Agora, nós avaliamos que o MST precisa priorizar a luta social. Nós sempre dizíamos que o ideal era nós andar junto à luta política, institucional, com a luta social. O problema é que mais dirigentes gostam da luta institucional. E a luta social tem ficado no segundo plano. Por isso que nós queremos ser das antigas, cuidar com carinho da luta social, porque nós avaliamos que ela tem a mesma importância que da luta institucional. Vou te dar um exemplo, André. Muitos dos nossos militantes querem ser candidato a vereador. Mas nós temos dito, um dirigente do MST, num assentamento, num município, abre aspas, ele tem mais importância do que um vereador. Então não tem sentido você ir para lá. O que é central é quando você não for liderança do movimento popular por algum motivo, você ajudar um trabalho de base para organizar, para ter força. Então a turma diz, ou eu sou liderança muito importante, ou eu sou vereador. Não, são coisas diferentes. E nós priorizamos que nós tenhamos bons dirigentes políticos com representatividade, sem necessariamente ter mandato. Eu fico imaginando o Gilmar Mauro aqui, que é a nossa principal dirigente do MST de São Paulo. Eu acho que o Gilmar tem uma referência na sociedade como um deputado. Não precisa de ser deputado. Agora, nós temos que ter o nosso deputado. Nós não podemos fraquejar nisso e dizer, não vamos ter. Por isso que o trabalho nosso é eleger os deputados que têm compromisso com a reforma agrária, que são poucos, mesmo na esquerda. Tem uma turma aí que não pronunciou a palavra reforma agrária já faz um bom tempo. Então, por isso, nós temos que fazer uma briga para eleger uma boa bancada que tenha compromisso com as causas agrárias, mas não precisamos colocar os nossos principais dirigentes nessa tarefa. É engraçado que esse discurso do agronegócio, ele... Deixa eu tomar água. Eita, pega aí a água. O discurso do agronegócio... Eu quero um café. E se for da reforma agrária, é melhor ainda. Né? Mas com certeza Não, a gente trouxe da reforma agrária. Muito bem. Compramos na feira lá. Na feira de um assentamento do Espírito Santo. Exatamente. Você sabe que essa região onde nós produzimos café no Espírito Santo é uma região onde a condição e a melhoria da vida das famílias é absurda. Nós temos um número pequeno de famílias assentadas na região, aproximadamente 200 famílias, mas é uma condição de classe média, literalmente, com a produção do café. Todo mundo com casas muito boas, carro, lote organizado. Essa vida no assentamento, você tocou nesse assunto antes também, não provoca uma certa acomodação dos assentados em relação ao movimento? Quer dizer, o cara conquistou a terra, tem um monte de coisa para cuidar agora. Do seu próprio lote, da produção, da comercialização. Como é que é a trajetória desse assentado do ponto de vista do movimento? Ele fica mais vulnerável a outros interesses? A vida no assentamento é muito boa, né? É uma maravilha. Então, só dando fora aqui mas a gente teve em alguns assentamentos lá no Nordeste que o pessoal falava, eu gostava mais do tempo da ocupação, que a gente era tudo unido. É isso mesmo. Vou falar no microfone aqui, Rodolfo. Bom. Aí, a vida no assentamento é boa pra caramba. Então, as pessoas estão lá, para sair de lá, dá um trabalho danado. Mas o que acontece, Anora? Tem um processo de acomodação, porque as pessoas precisam cuidar do assentamento, que é tão importante como cuidar das ocupações. E a dinâmica é uma outra. Eu preciso acordar cedo, eu tenho que tirar leite todos os dias, eu tenho que cuidar dos frangos, eu tenho da irrigação, da colheita do café. Então, cria uma lógica muito própria da vida real do assentamento, que é muito difícil. É muito parecido você estar no movimento estudantil, claro que a comparação não é das melhores, ou você precisa ser professor. Você tem sala de aula todo dia, que você não pode faltar quando você é estudante. Então, tem essa dinâmica. Ponto 1. Ponto 2. Existe uma acomodação
Porque tem pessoas que participou da ocupação tem 30 anos. Então, quem está lá já não é mais ele. Ou ele está mais velho, quem já está é um filho que não participou, que já nasceu em outras condições, que não veio em outras perspectivas de luta. E, então, também acontece muito isso. E, por fim, há um número menor, que há um distanciamento da estrutura organizativa do movimento. Então, já não tem paciência para ir para tantas reuniões, já não quer ir na Assembleia. Qual é a parte boa? Todos continuam ideologicamente firmes com as ideias progressistas do movimento. Eu não participo, mas eu não teria dúvida nenhuma de afirmar hoje que nós temos 95%, 97% de lulistas nos assentamentos do MST. Nós temos 90% que defende Cuba. Nós temos 90% das nossas famílias que defende a luta como condição da melhoria de vida. Então, esse número é que nos interessa, que a luta pela terra formou uma geração de companheiros e companheiras com nível de consciência muito importante, independente se ele vem na luta ou não. Você não vai encontrar coxinha assentamento da MST. Você pode encontrar alguém que tem uma posição diferente sobre agrotóxicos, você pode ter, mas dificilmente você vai ter bolsonaros em assentamento da MST, a não ser um ou outro que não participou da luta. Quem participou? Então, por isso, só já é um ganho. Ele, por mais que não é uma base do MST, mas ele é uma base consciente do campo progressista da sociedade brasileira. A gente visitou alguns assentamentos e notou muito a presença das igrejas evangélicas e neopentecostais. A origem do MST é muito associada à Igreja Católica. Teve um apoio, teve uma ligação na origem do MST e a Igreja Católica. Como é que hoje essa convivência das diversas confissões, os neopentecostais também aderem à luta, eles têm uma outra visão mais, digamos, imediatista ou mais individualista? A Igreja Católica saiu dessa luta? Como é que a religião interfere aí nesse combate de vocês? Olha, há um número muito grande de crescimento da igreja neopentecostal nos assentamentos. Então, ampliou muito. Nos dias de hoje, nós não temos o que reclamar das igrejas. Não há um enfrentamento dentro do assentamento com a linha política. Mesmo porque as pessoas que estão na igreja estão no MST. Então, não há divergência sobre isso. E essas ideias desses pastor doido que anda por aí pregando ódio, eles não estão lá e não vão no assentamento. Então, não temos problema. Nós já tivemos maiores problemas nos acampamentos. Nos acampamentos? Que tipo de Vou dar um exemplo. A depender da denominação, é contra que você faz uma ocupação com nível radical ou não, numa fazenda, por algum motivo. E isso dificulta. Então, no dia da ocupação ou da reocupação, os membros da igreja não vão. Você tem outras denominações que tem, por exemplo, contra alguns posicionamentos políticos do MST. Vou dar um exemplo. Nós não aceitamos de forma alguma que homem bate nas mulheres nos assentamentos. Não é que a igreja defende, mas nós se mete na família. Nós não aceitamos que bate nas crianças. Então, nós estamos se metendo na família com uma linha política que nós avaliamos que é maior. Então, isso dá conflito. Quando você, na nossa casa, mas é uma linha política geral, que em alguns casos tivemos situação como essa. Algumas denominações que, às vezes, você tem todas as atividades do MST acontecem no sábado, dentro do acampamento. Então, dá algumas denominações, adventista, sétimo dia e tal. Mas é coisas pequenas. Mas o principal é o nível de radicalidade. A depender do que você vai fazer, tem algum tipo de conflito, algum tipo de problema que acaba dificultando a nossa luta. Agora, não podemos reclamar das igrejas hoje, não temos maiores problemas. As igrejas têm nos ajudado em algumas regiões do país. Aonde tem a presença da Igreja Católica é sempre bem-vinda. E o MST, de forma alguma, quer criar problemas, e nem deveríamos fazer isso com as igrejas cristãs. Tal. Nós temos, inclusive, feito discussões para garantir o direito também das igrejas de matriz africana, ter seus espaços, terreiro, candomblé. Eu sempre brinco com meus amigos macumbeiros, que os assentamentos estão lá à disposição. Então, por enquanto, tem uma convivência tranquila.
Até isso, até quando vai, eu não sei. Mas a igreja não fez política dentro dos assentamentos. Elas têm um respeito com a direção geral. Que eu acho que tem sido tranquilo por hora. A gente começou a conversa aqui falando um pouco da feira, né, aqui no Parque da Água Branca, que o MST, que é do campo, na cidade, né, mostrando a sua face para a urbe, vamos dizer assim. Necessariamente a luta dos camponeses precisa ter um braço ou uma vertente. Aliança Operária Camponesa. Não sei se é isso, mas como é que vocês veem a coisa na cidade? Vocês têm algum tipo de trabalho nas cidades? Eu fiz uma pequena experiência, sem querer, no MTST. Nós que fundamos o MST, o MTST. Como foi? Né? Eu não sabia disso. Foi nós que fizemos. Nós tínhamos uma demanda muito grande de pessoas, em especial em Campinas e Guarulhos, que queria que o MST ajudasse a organizar. E aí, então, vamos deslocar alguns companheiros nossos que vieram para Campinas e nós constituímos. Aí, se não me falha a memória, por o ano de 96. Começou com aquela grande marcha a Brasília de 97. Sim. Então, criou agora é nós destacou companheiros. E em 97, então, se constitui o MTST. Então, foi nós que ajudou, fizemos aquela bandeira vermelha, foi o MST, colocamos quadro. Eu tive uma pequena participação nos 6 meses em Guarulhos. 98 para 99, eu fiquei lá pelo MTST. Ainda o Guilherme nem fazia parte ainda, o Boulos. E ele entra depois disso. E a experiência nossa, fizemos algumas ocupações e nós tivemos muita dificuldade em ter uma coordenação dos acampamentos e das ocupações de moradia com a mesma lógica que tem o MST. Porque a ocupação da moradia, você só tem controle enquanto as pessoas não têm a casa. O dia que elas recebem a casa, acabou. Porque é um direito de propriedade, aquilo é dele. Diferente de um assentamento. Diferente. Segundo, ele, depois que ele está dentro da sua casa, muda a lógica. Ele não tem relação naquele território. É muito difícil de construir. E você tem 2 disputas depois, que é, abre aspas, com setores do tráfico, que vem incomodar, e com setores da própria política local. Então, exige muito você construir um movimento de moradia que tem começo, meio e fim, uma longa trajetória. Que não se esgote na Se conquista você da tem uma casa. ideia, Formação, em 5 anos nós perdemos tudo que nós tínhamos conquistado. Então, para a experiência que nós tínhamos, porque o assentamento meu do Pontal, nós somos MST há 30 anos, está lá produzindo, veio para a feira. Tal. Então, a dinâmica é muito diferenciada. Então, nós avaliamos que é uma luta importante para garantir um direito, mas é uma luta que tem muito mais dificuldade de você acumular numa estratégia de médio e longo prazo. As pessoas vão fazer parte de uma base do movimento, que vai ter escola, formação de militante, que vai ter tal. É uma luta por um direito importante, mas ele não tem essa mesma lógica do movimento do campo. Agora, o MST tem tido muitas pontes com os movimentos urbanos. O Levante Popular da Juventude, o movimento estudantil de modo geral, as várias organizações do movimento popular que se constituem na cidade. Tem sido uma grata surpresa a recepção que o MST tem nas cidades e assim por diante. Nós avaliamos e acreditamos, Leonora, que nós precisava os partidos precisavam voltar a ter bases mais consolidadas, né? Porque tem muitas pessoas do meio da cidade que elas não estão lutando por direito, ela quer estar na política. Mas precisa ter núcleo, precisa ter um nível de organização que não tem mais. Então, isso, A lógica ficou parlamentar. A lógica ficou muito parlamentar nas eleições pela eleição. Então, e se você não tem essa lógica, com quem que o MST vai fazer uma aliança na Zona Leste? Se não tem lá a organização. Parte deles vão para o movimento de moradia, mas quem já tem a sua casa não vai para o movimento de moradia. Alguns vão para a saúde, mas não todos. Então, a aliança nossa não deveria ser só com o movimento, deveria ser com organizações políticas que têm base na cidade. E isso é o que está frágil. Ou seja, nós dizíamos, uma cidade igual São Paulo, nós poderíamos fazer mais feiras esparramadas por São Paulo. Não precisa ser no Parque da Água Branca. Mas, além do movimento de moradia, nós vamos reunir com quem? Da esquerda, do campo popular, que tem um nível de relação. Esses comitês de defesa do Lula, os comitês de defesa da democracia, que estão sendo formados em várias cidades, no país todo, eles podem ser um embrião disso? Os partidos, ou os partidos precisam
avançar de outra forma para construir essa inserção social que você está falando? Olha, a ideia nossa do Congresso do Povo era justamente fazer isso, ter um processo de organização que pudesse consolidar núcleos de comitês pelo país afora, para que pudesse ser um espaço de organização popular. Qual é o limite maior de tudo isso? É que, de modo geral, nós vamos estar nesse processo de organização muito na véspera das eleições. Então, corre um risco de você desmontar tudo que você está fazendo em torno dos mandatos. E tem muita divergência quando se vai. Você imagina a Zona Leste, a quantidade de candidatos do PSOL, do PT, que vai construir os seus comitês pessoais para as suas eleições. Claro. Então, eu acredito que, passando as eleições, nós teríamos condições de ter um embrião melhor organizado, com nível de organicidade mais consolidado no país todo para formar. Agora, minha opinião é que o processo de unidade, de organização urbana, passa muito pelos partidos. Infelizmente ou felizmente, os partidos eles precisavam colocar as suas frentes de massa para ajudar a organizar. E acho que o movimento sindical também precisaria ajudar. Vou dar um exemplo. Olha, como é que eu vou organizar os trabalhadores metalúrgicos? É eles que conseguem entrar lá, não adianta outro lá fazer isso. Então, acho que essa parte da organização urbana, nós precisava que a esquerda como um todo visse isso como uma necessidade. Me parece que não está no radar isso. Todo mundo fala, é importante, é lindo, mas não é o elemento central. Agora, a greve geral do ano passado, ela meio que houve essa união aí dessas várias forças. Né? Ah, claro, foi uma demonstração de força, mas ela não resultou num acúmulo organizativo, porque as outras que tentou fazer não deu certo. Então, foi mais uma convocação geral da sociedade que os trabalhadores se somaram do que uma convocação das direções somente. Foi muito mais amplo do que isso. Então, o desafio nosso no movimento sindical é nós ter mais frentes de massas com nível de organicidade. E tem que haver, na esquerda como um todo, uma ideia de que não adianta você estar bem na internet, ter seguidores e tal. E a organização popular, ela não tem alternativa a não ser a própria organização. Não adianta eu querer fazer lista de zap para organizar os trabalhadores. Lista de Facebook. Não é assim. Porque você tem que conversar com eles, tem que tirar coordenadores, tem que entender, tem que fazer parte. E eu tenho para mim, Leonora, que nós vamos viver um momento de radicalização na sociedade muito difícil ainda pela frente. Como assim? Eu acho que se a direita ganha... Você acha que existe a hipótese da direita ganhar a eleição? Tem chance. Bolsonaro? Eu acho que o próprio Bolsonaro é mais difícil, mas o Alckmin vai levar no segundo turno todos os setores da direita. Se eles ganham, eles vão ter muita força e vão vir para cima da esquerda. Essa é a opinião que eu tenho. Ou pelo Estado ou sem Estado. Se eles perdem, os setores de Bolsonaro vai ficar com muita raiva. Eles não vão aceitar uma vitória, em especial se for do campo petista. Então, qualquer resultado das eleições, dificilmente nós vamos diminuir a tensão que está na sociedade. E a pergunta que eu faço é, como é que a esquerda vai resistir e seguir firme se não houver organização de base? Não tem como. É impossível você fazer outra caravana Lula se não melhorar a organização de base. Se você não melhorar a relação com a periferia, com os trabalhadores e assim por diante. Então, em qualquer situação, etc. Você imagina, nós vamos ter 6, 7 candidatos do lado de lá, eles vão se reunir contra os de lá de cá. Nós vamos ter uma situação muito parecida com a dos outros anos. Chamado lado de cá que você está usando. Ciro, Manuela, Boulos... Mas vai ter... E Lula. E Lula. Então, eu acho que do lado de cá, qualquer uma que seja a situação, nós vamos ter 40, 45, 47, 48. Não tem mudança. Nós tivemos, há 3 anos atrás, a eleição da Dilma. Foi pesada ganhar aquela. Agora não vai ser diferente. E minha opinião, João Paulo, posso ter equivocado, qualquer candidato lá de cá vai disputar com o Alckmin do lado de lá. Eu acho muito difícil a direita fazer qualquer malabarismo que não seja uma figura deles que tem confiança e assim por diante. Tinha uma expectativa de Joaquim Barbosa, que poderia ser uma alternativa. Eu, pessoalmente, achei que eles não iam confiar nele, porque o Joaquim não é uma figura de tanta confiança como é os tucanos. E os tucanos têm projeto nacional, os tucanos têm... O problema deles é como lidar com o Bolsonaro. Projeto nacional de entrega. Mas de entrega, tem um projeto para o país de entrega. É isso.
Mas os tucanos têm mais bala para poder nos enfrentar do ponto de vista e tal. E do lado de cá, eu acho que a expectativa geral nossa é Lula lá. Não tem plano B. Não tem mesmo. E se houver os planos B que estão aí, nós vamos ter dificuldade para ganhar as eleições. É o que eu acho. E o que é pior, porque os petistas não vai votar, ou parte do petismo não vai votar em outro candidato que não seja do PT ou bem combinadinho com o Lula. E, bem ou mal, o PT tem seus 20% de voto, que é mais do que o Ciro Gomes tem hoje, é mais do que a Emanuele Boulos. Então, eu acho que o PT vai ter um desafio muito grande em garantir que a candidatura do Lula seja vitoriosa, ou pelo menos vitoriosa no sentido de disputar, e se não for, como é que faz isso, né? Agora nós vamos de Lula até os 47. Do segundo Do segundo tempo. Da prorrogação. Da prorrogação. Agora, o que você está dizendo aí faz a gente pensar, porque não vai ter pacificação com a eleição. O jogo não vai estar zerado na eleição. Não tem. Vai, pelo contrário, continuar acirrado, seja qual for o resultado. Qualquer. Porque tem dois componentes aí diferenciados. Tem a direita esticou muita corda. Como é que elas recuam agora? É difícil. Não volta, o Lula é ladrão, não volta, o PT roubou, a esquerda não presta. E do outro lado, da nossa turma, houve um processo de politização muito maior hoje do que nós tivemos quando o Lula ganhou do Fernando Henrique Cardoso. No Fernando Henrique, nós só tínhamos uma palavra de ordem. Fora FHC, fora FMI. Era o que nos dava unidade. Agora não, tem outro contributo, tem outros elementos. Vou te dar um exemplo. Ó, as maiores mobilizações que houveram aí nesse período foi a Marielle. Ou seja, essa turma está nativa, querendo, não vai aceitar retrocesso na questão racial, na luta em defesa das bandeiras feministas do país. Os setores e os grupos das LGBT ganhou força. E do outro lado, a igreja está com força. Neopentecostais. Como é que vai topar a pauta do aborto? Como é que vai topar a pauta do casamento gay? Ó, são temas novos que vão vir para a pauta com nível de tensionamento. O debate sobre a questão de gênero. Como é que vai fazer esse tema? Não é nem mais o debate capital-trabalho, não é nem mais reforma agrária versus agronegócio. Tem outros assuntos novos que veio para a pauta que vai demorar um certo tempo para que uma nova geração comece a ter um nível de coisa. Minha opinião é que essa luta é boa. Essa luta com esses grandes temas. Por isso que eu acho que não vai ser pacificação. Minha preocupação é que o lado de lá resolva radicalizar IPOS finalmente. Tipo, dar tiro em acampamento. Aí sim nós criaríamos um problema. Mas eu acho que nós vamos ter uma boa disputa de projeto. Eu acho que é isso. Mas isso está acontecendo na Europa, está na Venezuela, Estados Unidos já deu sinais disso com a luta racial, então no Brasil não vai ser diferente. Impressiona muito a participação da juventude, né, em tudo isso. Quer dizer, como é que você tem o Levante, tem todos esses movimentos de juventude, como é que isso floresce nesse ambiente? Como é que você vê essa ascensão da juventude? Ou estou enganada? Eu vou falar um besterol, mas eu acho que delete, viu, internet, que o lado de lá seduziu mais a juventude do que o nosso lado. A base do Bolsonaro é jovem, de modo geral. As bandeiras radicalizadas deles da lutas conservadora, etc., eles tiveram mais capacidade de seduzir. Se você for ver os setores mais reacionários da internet, é jovem, do lado de lá. Então, eu acho que eles tiveram mais capacidade do que nós de atrair setor da juventude. Será que, além não é só clique na internet, a mentalidade está mais conservadora na juventude? Será que dá para dizer isso? Eu não sei se é mais conservadora no geral. O que eu estou dizendo é que dos setores organizados, do organizado, eles tiveram uma capacidade de sedução maior do que o nosso. Pelo menos na internet isso. Na internet, assim por diante. O Bolsonaro está com quase 20, quer dizer, ele tem um eleitor jovem, E como reverter isso? Nosso campo poderia, tinha uma expectativa que a Marina Silva liderava uma parte da juventude na primeira, pelos temas da questão ambiental, da rede e tal. E não confirmou isso. Tinha uma expectativa que nós poderíamos ter com aquela mobilização do passe livre, 2013, dos 20 centavos, ter um movimento de massa de juventude pela esquerda. E foi pela direita. Então, nós não conseguimos ter uma sedução para a juventude, para as nossas causas. Ou seja, para o socialismo, para o direito
a reforma agrária, a terra, nós não criamos um movimento de massa. E mesmo o movimento Levante e tal. Por quê? Eu acho que o discurso nosso, ele tem dificuldades. O discurso nosso do politicamente correto, nós não conseguimos ter um discurso que pudesse seduzir, porque o nosso não pode ter ódio, não pode ser homofóbico, o nosso humor é fraco. O lado de lá, eles têm um humor maldoso, que seduziu com muito mais coisa. E eu acho que nós não apostou num elemento como esquerda, que poderia ter sido a arte e a cultura, como um componente que ajudasse a mobilizar. Leonora, vai num ato de esquerda na Avenida Paulista, é cansativo. É chato pra caramba. 55 discursos, não tem como. Nós não conseguimos traduzir aquilo. As duas expressões, volto a dizer, onde a juventude esteve mais presente nesse último período, foi no Carnaval. O Carnaval foi de esquerda, pô. Não foi organizado por nenhum partido, nem por nós. O país inteiro, o Carnaval foi Não de esquerda. só Tuiuti, quer dizer, pela rua, pela pela rua. rua. Os blocos foi um Aí a feito demonstração no da Brasil, juventude. no Brasil todo. E com, Mas está desorganizado. mas desorganizado. E com todas as dificuldades do mundo, eu acho que a resistência do golpe, houve uma parcela da juventude que participou, mas desorganizada. Nós não conseguimos que a juventude da base do MST, do PT, tivesse um protagonismo. Não cresceu. Veja, eu disse no início, deleta a internet, que eu não tenho certeza do que eu estou falando. É uma impressão pessoal. Eu acho que nós conseguimos seduzir pouco. Nós deveríamos ter feito isso com mais afinco. Essa festa da Feira do MST era muito jovem. Foi uma grata surpresa. Todo mundo querendo participar, mas nos faltou instrumento, elemento que pudesse seduzir. E se nós não resolver isso logo, a esquerda vai ter problema. Nós corremos risco de ter uma esquerda envelhecida se nós não atrair a juventude. E é um problema porque a juventude não está ela está no mercado de trabalho, mas ela não se organiza por lá. Ela se organiza por outros componentes, Até por outras porque o mercado bases. de trabalho está todo esfarelado, não Esfarelado. tem mais escritório. Não tem, é outra Sim, lógica. todo mundo trabalha por fora, é uma desagregação, leva à desagregação. Exatamente. E você vê que um movimento de massa como 2013 projetou um Quintagari, o japonesinho lá do MBL, foi a liderança deles, né? Não, mas aí teve outros interesses. teve. ali, Claro, financiamento, tudo. teve muita outra coisa. Sim, Mas o cara veja, apareceu. Sim, o cara apareceu. nós teríamos que ter muitos outros. Nós teríamos que ter os Lindenberg de 2002, de 92. Nós teríamos que ter mais jovens agora. Mas eu acho que é uma carência da esquerda, tem que fazer essa autocrítica. O nosso discurso precisa ser calibrado para seduzir as massas da juventude. Mas aparece. Pela interessa e por fora da internet. Ou veja, nós temos muita coisa feita pelo país afora. Aparece uma Ana Júlia, por exemplo. É, isso aí, mas nós temos que garantir que a esquerda, como diria Che Guevara, ela seja revolucionária por natureza. Não tem sentido ela não ser de esquerda revolucionária. Nós não podemos aceitar que a juventude seja Bolsonaro. É uma derrota nossa aceitar isso. Até pela própria forma de organização hoje, assim, dos movimentos, é tudo muito diluído, é tudo muito colegiado, é tudo muito horizontalizado. Isso também não cria um ambiente para o surgimento de lideranças mais Claro, fortes, dificulta. E nós temos feito um esforço de construir curso de formação, de construir espaços de debate. E acho que... E cria essa sensação. Eu estou num grupo de WhatsApp, ou estou no Facebook, logo eu estou numa organização. Isso não é real, né? Não é real. Que mais? Que mais faltou perguntar aqui da minha listinha? Muitas coisas. Você pergunta no final, mas você está otimista ou pessimista? Eu sou otimista. Eu sou otimista por esse motivo. Eu acho que o lado de lá tem mais problema que nós. E isso vai nos dar a possibilidade de avançar. Então, a primeira coisa, eu acho que eles têm muita dificuldade. Eu não sou na tese, por mais que o golpe institucional tenha sido vitorioso, de que nós vamos estar... Nós somos derrotados. Ponto 2. Eu acho que a esquerda construiu nesses 2 anos um nível de consciência política que nós não tínhamos feito nos últimos 10. Apesar da derrota. Apesar da derrota. Mas a derrota serviu para Ou seja, fermentar isso a aí. derrota é institucional, mas ela não é política. Ela é mais, podemos dizer assim, nós podemos ter uma derrota eleitoral e uma derrota política. Ela não foi política. Nós tivemos acúmulo nas mais diferentes áreas da sociedade. Parênteses, não sei se você viu essa pesquisa que saiu essa semana, mostrando, pesquisa na população brasileira, 48% dizendo que houve golpe.
E vi. Isso é um número muito bom. Apesar de todo o bombardeio. Então eu estou muito animado. Eu acho que nós temos um acúmulo na sociedade. E nós da esquerda bem em São Paulo, né? Do interior. E nós da esquerda, nós do interior, nós sempre falamos que era necessário haver no Brasil uma luta de classe, luta dos trabalhadores, para nós avançar nas conquistas. Que aquela apatia que nós tivemos de todo mundo quieto, paz e amor, aquilo era bom para o outro lado e não para o nosso lado. Agora chegou a luta de massa, tanto nós desejávamos. E aí, o que fazer? Eu acho que nós vamos ter condição no próximo período, da próxima vitória que a esquerda ter, ela vai acumular mais do que nós tivemos em 2002 com o Lula. Se nós ganhar essas eleições agora, por mais que o Estado está quebrado, não tem BNDES, não tem política pública, mas nós vamos avançar em coisas importantes, como educação, elevar o nível de consciência política da juventude, a organização da produção agrícola, e sem radicalismo, sem loucura. Eu acho que nós vamos estar um pouco mais preparados para voltar ao governo, quem é que seja, do Ciro, do Boulos, da Manuela, com mais consciência de quem é a direita, do risco de fazer certas alianças, dos cuidados de coisas que não podemos deixar de fazer. Por isso que eu acho que vai abrir um tempo novo para a nossa esquerda. Eu não estou interesses externos que estão se digladiando aqui dentro. A gente está no meio dessa... Eu estou muito animado. Eu acho que tem condições de nós dar um salto de qualidade. Nós temos uma geração de militantes brilhantes por aí, de muitos jovens com a formulação política, com gente que estudou, que tem acesso às informações. Nós temos um nível de escolarização muito boa de uma geração muito grande. Ou seja, não é só os filhos da USP que veio para a luta. Nós temos muita gente com nível de graduação, com formação. Nós temos lideranças ainda de jovens que estão oriundas das periferias. Marielle da vida continua por aí. Então, eu tenho para mim que esse próximo período vai abrir... Até porque essa política de cotas, ela fez florescer. Mas eu te interrompi. O próximo período vai abrir... Nós vamos abrir um próximo período com uma esquerda mais colorida, com mais negro presente, com mais sem terra, com mais índio, com mais mulheres. E acho que isso é um ganho. É uma esquerda mais politizada, que não é só capital trabalho, é capital trabalho, mas eu brinco por aí, Leonora, que não orna é bem de São Paulo também, né? Não orna ser de esquerda e ser machista. Não orna ser de esquerda e ser racista. Mas isso não é uma preocupação até de agora, Então nós vamos ser uma esquerda um pouco melhor. E eu acho que o centrão, que é o isentão da vida, ele provou das duas experiências, que é a direita e a esquerda no poder, no governo. Eu tenho para mim que vai ter mais discernimento. E a esquerda vai ter algumas outras preocupações que não teve. Por exemplo, discutir o papel do Estado. Discutir o papel do Estado, das Forças Armadas, do Judiciário, do Congresso. Eu acho que isso está mais presente hoje. Por isso que eu estou otimista. Eu não vejo motivo para nós ficar escondidos, se lamentando, etc. Claro que tivemos uma derrota. Mas se pegar do ponto de vista histórico, a experiência nossa de 10 anos de governo, a experiência da luta agora, é uma experiência vitoriosa. Nós poderíamos estar pior do ponto de vista se olhar o que é a Europa hoje, se olhar o que é a África. Ou seja, a América Latina é o que tem de referência no mundo de luta popular, organização partidária e de governo progressista. Não tem nada parecido com esse em outro canto do mundo. Bom, vocês são a maior organização social do planeta. Mas se você for ver, mesmo nós adoramos falar mal da CUT por aí. Mas onde é que você tem outra CUT em outro país? Não tem, porra. Está tudo destruído. A América Latina ainda tem uma Argentina que está fazendo luta todo dia. A América Latina tem uma Venezuela, tem um Brasil. Por isso que eu acho que as condições que estão dadas para nós, na América Latina e para o Brasil, é favorável à classe trabalhadora avançar. Por isso que eu sou otimista. Boa. Muito bom. Vou botar aqui, então, fala aí, Rodolfo. Então, conversando aqui com o João Paulo, da Direção Nacional do MST, toda essa nossa conversa fica na internet, fica disponível, vai estar o vídeo inteiro, vai estar no nosso canal no YouTube. Que está aqui o nome, já está aqui. Está aí o endereço, então é youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia em letras maiúsculas, e com textos, fotos e o acesso ao vídeo no site, o
Tutameia, que você acessa por tutameia.jor.br. Muito obrigado ao João Paulo. Obrigada, muito obrigada pela aula de Brasil que você nos deu aqui. E a gente vai encerrar, né, Rodolfo, com o nosso Augusto de Campos, com o seu poema, Contrapoema Lula Livre. Isso. Então está aqui o contrapoema do Augusto de Campos, fechando o nosso programa, que a gente tem colocado para encerrar os nossos programas com a nossa mensagem final. Lula livre. Lula livre. Legal. Valeu. Tchau.